O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso se vejam como algo menos do que isso, em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. Então é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando escolherem a ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos, bem-intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com quem eu falo, porque é a mais perto de vocês. É a voz que lhes diz se tudo o mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho, se vocês deixarem. É a voz que lhes diz neste exato momento se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo o mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso neste objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais pode tornar-se, e quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomamos poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? É outra parte da sua mitologia, baseada na experiência humana. A vida não é uma escola? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente: vocês não acreditam em mim. Contudo, isso se justifica, porque de fato, se não criassem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Estou confuso. Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpresa ao ouvir o Senhor negar isso.
A escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja saber. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chamo, é uma oportunidade de você experimentar o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Não sei se entendi bem. Vamos começar aqui. A alma, sua alma. Sua alma sabe tudo que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Contudo, saber não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode ser generoso, mas ao menos que faça algo que demonstre sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade deste universo multiplicada por 2. Então você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? O que quer dizer? Sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo o que não podia reconhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que não é. Esse é o grande ser ou não ser, a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que sabia que era tudo que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente e não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que só poderia saber como era ser magnificente quando o que não surgisse. Na ausência do que não o que não é. Você compreende isso? Acho que sim. Continue. Está bem. A única coisa que tudo que sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O não é. O sou, não sou. Mas tudo, de tudo, decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu bastante corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo e que, se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver a magnificência. E então tudo que dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso. O que é isto? O que é aquilo? Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente, como tudo que não era nenhum
e nem outro. Portanto, existiram subitamente 3 elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está aqui e nem lá, mas que devia existir para que lá e aqui existissem. E o nada que o contém, o tudo. E o não espaço que contém o espaço. E o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? Acho que sim. Acredite ou não, o Senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo. Vou continuar. Agora, esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é, a saber, tudo que não é nada. Mas eu sou todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada ou o espaço no meio, uma definição mística de Deus essencialmente oriental. Não é mais exata do que a descrição prática de Deus essencialmente ocidental, como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo que é e tudo que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No entanto, dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês, um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo, um evento espiritual perfeitamente compatível com o que seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando todos os elementos se precipitaram para a frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo que é começaram a se definir relativamente uma das outras, as invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor, tudo que o amor não é, o que agora é chamada de medo. No momento em que o medo existiu, o amor não pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo, objeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenário de lutas e guerras, anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender, uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo que agora existe, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus que forma a segunda metade da equação sou, não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia
vocês chamariam de espíritos. Em algumas de suas mitologias religiosas é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo, como as experiências humanas da vida se multiplicando, parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento, da súbita existência de inúmeros espíritos no reino do céu. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema, porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino, ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente, como tal, e essa forma é criar. E então eu dei às inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como todo. Isso é o que suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se reconhecerem como eu. Primeiro, se reconhecerem como não eu. Agora, deixe-me explicar isso. Tente entender por que a partir daqui é mais difícil. Está pronto? Acho que sim. Bem, lembre-se que pediu esta explicação. Espera por ela há anos. Pediu-a em termos leigos, não através de doutrinas teológicas ou teorias científicas. Sim, eu sei o que pedi. E tendo pedido, receberá. Agora, para simplificar as coisas, usarei o seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado e que, de muitos modos, não está muito distante da realidade. Então, vamos voltar a como esse processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se reconhecerem como partes de mim, simplesmente dizendo-lhes o que eram. Isso eu fiz, mas não foi o suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, ou o que afirme qualquer mitologia que queiram usar. Como já expliquei, saber algo e experimentá-lo são duas situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então, eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária em todo o universo e a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Segundo o plano, vocês, como espíritos puros, entrariam no universo físico recém-criado. Isso porque a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. De fato, esse é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico e o sistema de relatividade que o governa e tudo que existe. Uma vez no universo físico, vocês,
meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos, mas primeiro tinham de conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos, que chamam de gorda, se não souberem o que é ser magro. Seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam, e só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para poder ser. Está entendendo? Eu acho que... Preste atenção. É claro que não há como vocês não serem quem e o que são. Simplesmente são isso. Espírito puro e criativo. Sempre foram e sempre serão. Então, vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. É o ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são, uma parte de Deus, que vocês se experimentam como sendo, por livre escolha, o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha? Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de volta para Deus, é chamado de lembrança. Vocês, de fato, escolhem lembrar quem realmente são ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, na sua função na Terra, não é aprender, porque já sabem, mas sim lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros, isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Meu Deus, isso é muito simples e também simétrico. Quero dizer, tudo subitamente se encaixa. Agora vejo uma imagem que nunca havia conhecido. Bom, isso é bom. Esse é o objetivo deste diálogo. Você me pediu respostas e eu lhe prometi que as daria. Você fará deste diálogo um livro e levará as minhas palavras para muitas pessoas. Isso é parte do seu trabalho. Agora você tem muitas perguntas a fazer a respeito da vida. Aqui nós lançamos a base. Vamos a essas outras perguntas. E não se preocupe, se até aqui há algo que não compreendeu bem, ficará bem claro dentro em breve. Tenho tantas dúvidas, há tantas perguntas que eu quero fazer. Acho que deveria começar pelas principais, as óbvias, como por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais? De todas as perguntas que o homem já fez a mim, essa é a que fez mais vezes, desde o início dos tempos, desde o primeiro momento que vocês quiseram saber.